Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula hoje. Meu nome é Lenira Rodrigues e nossa disciplina é Ciências. Eu espero que todos estejam bem para que a gente possamos aproveitar mais esse momento juntos. O objeto do conhecimento hoje é máquinas simples. Lembra que na aula anterior nós já falamos de alguns objetos que são considerados como máquinas simples? Pois é, hoje nós vamos continuar falando de mais alguns para a gente conhecer outros. Vamos conhecer hoje plano inclinado, também conhecido como rampa, roldana, também conhecida como polia, e depois vamos fazer um pequeno passeio na história. Plano inclinado, também chamado de rampa, ele tem por objetivo facilitar a elevação dos corpos até certa altura em relação ao solo. Veja o exemplo. Na situação A, uma pessoa tentou elevar o berço para colocá-lo na caçamba do veículo. Devido à dificuldade em elevá-lo, esse berço na vertical, a pessoa utilizou uma rampa que possibilitou que o berço fosse transportado com menor esforço do que na situação anterior ou do que na situação da figura A. Então, observe, essa máquina chamada de rampa é uma máquina simples que tem por objetivo facilitar a elevação dos corpos até certa altura em relação ao solo. Aqui está um exemplo de plano inclinado. Observe, nós destacamos que há uma altura e também uma distância. Agora observe o esquema abaixo. As imagens representam uma elevação até a mesma altura, que no caso é 30 centímetros, utilizando rampas de mesmo material. Então, nós observamos que quanto menor a rampa, maior será a sua inclinação e, portanto, esta pessoa precisará fazer mais força para movimentar o objeto sobre ela. E quanto maior a rampa, menor será a inclinação necessária e, portanto, a pessoa precisará aplicar menos força para transportar o objeto. Então, nós já observamos que na nossa terceira figurinha, a pessoa terá mais facilidade para mover o objeto. A altura é a mesma, porém a rampa tem um comprimento maior. Um exemplo de máquina simples é uma rampa e o carrinho de mão, que nós já falamos na aula anterior. Observa como é uma máquina simples e que é bastante utilizada, não é, no dia a dia? Agora nós vamos falar um pouco sobre acessibilidade e promover a acessibilidade das pessoas. A máquina simples, chamada de plano inclinado ou rampa, ela pode favorecer a acessibilidade das pessoas, pois o plano inclinado, desde que construído com uma inclinação adequada, ele é uma máquina simples, essencial para promover a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, por exemplo, pessoas que usam cadeira de rodas ou idosos. E a máquina simples ou a rampa, ela vai promover esta acessibilidade. Veja, nós temos um exemplo aqui de duas cadeirantes. No primeiro exemplo, a menininha, ao empurrar a cadeirante, ela vai se deparar com a seguinte situação. Um obstáculo que são os degraus e que provavelmente ela não vai conseguir seguir o seu caminho. Já no segundo exemplo, nós percebemos que há um plano inclinado, ou seja, uma rampa que vai facilitar a locomoção dessa cadeirante. É isto que nós chamamos de acessibilidade. Sem rampas de acesso, seria possível mover, por exemplo, um cadeirante? Olha como seria o esforço para subir alguns degraus e para descer. Rampa improvisada. Nem sempre o cadeirante, por exemplo, ele vai encontrar espaços acessíveis. E no Brasil isso é uma prática muito comum. É bem comum nós vermos esta cena do cadeirante improvisando a sua rampa. Mas observe, é uma máquina simples que facilitou o acesso dele. Não deveria ser assim improvisado, mas
acontece muito. As rampas também estão presentes nos esportes, só para a gente conhecer, né, ou para a gente lembrar. Agora nós vamos falar sobre roldana ou polia. As roldanas também são chamadas de polia. Ela é uma máquina simples formada por um disco que gira dentro de um dispositivo. Esse disco apresenta um sulco por onde passa uma corda. A roldana é considerada uma máquina simples, pois também possibilita alterar a orientação da força a ser aplicada para mover um corpo. Observe nessa figura, seria impossível mover 200 quilos, mas ao movimentá-lo com uma roldana, o esforço do homem ele se torna bem menor do que se não existisse essa máquina simples. Então, ele tem uma ação bem mais cômoda. Aqui está mais dois exemplos de roldana. Como facilita o trabalho do homem? Uma bastante conhecida é a utilização de roldana para captar água de poços artesianos. Então, é bastante conhecida na nossa região e é uma máquina simples utilizada para esse objetivo. As roldanas, elas são máquinas simples também utilizadas no plano inclinado, pois facilita a elevação de objetos mais pesados e facilitando assim o trabalho do homem. Agora nós vamos voltar lá no Antigo Egito. Como você imagina que foram construídas as pirâmides do Egito, considerada até hoje uma das 7 maravilhas do mundo? É possível acreditar, mas considerando ainda como hipótese que essas construções elas foram edificadas utilizando as máquinas simples, uma extensa rampa era utilizada para transportar rochas até a altura desejada. Para movimentar as rochas pela rampa, elas deveriam ser roladas sobre troncos de madeira, diminuindo assim a resistência entre a rocha e a areia. Então, pensando um pouco em termos práticos nessa ideia, nós já sabemos que quanto mais alta a pirâmide, mais longa deveria ser a rampa. Dessa forma, e por hipótese, acredita-se que algumas dessas rampas poderiam chegar a ter mais de 400 metros de comprimento. Haja trabalho, não é não, pessoal? Então é isso. Nós aqui na nossa aula conhecemos mais um pouco sobre as máquinas simples e como elas têm sido utilizadas desde as primeiras civilizações. Eu espero que vocês gostem e até a nossa próxima aula. Mas antes não esqueça de fazer uma atividade que está lá no grupo de WhatsApp. Muito obrigada! E ainda assim, se surgir alguma dúvida, você pode assistir a aula novamente. Até lá!